Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Previdência no Dia a Dia. Eu sou Ilzanira Cantanhede, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje eu quero contar para vocês dois casos que eu entendo ser de suma importância e que com certeza irá ajudar você e, quiçá, um parente ou amigo. Previdência no dia a dia. Eu vou contar para vocês um caso de uma cliente que ficou 10 anos de benefício previdenciário. Uau! Terminado o benefício, essa cliente retornou à empresa e a empresa não a recebeu. Muito chateada com tudo aquilo que tinha acontecido, essa cliente fez o requerimento de um benefício de aposentadoria por idade e o INSS negou, alegando que falta de tempo e falta de carência. A cliente, muito chateada, esqueceu e largou o caso para lá. Quando essa cliente chegou ao meu escritório, eu analisei a documentação dela e verifiquei que a negativa do INSS foi um tanto quanto arbitrária. Eu entrei com o pedido de aposentadoria por idade na Justiça Federal. E por que eu entrei com esse pedido de aposentadoria na Justiça Federal? Ela teve auxílio-doença por incapacidade por conta de um acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele tem vários direitos. Estabilidade, a cliente tem estabilidade, o tempo de trabalho e a carência devem contar durante todo o período que essa cliente teve afastada. E o INSS não reconheceu isso. Porque uma vez que ela retornou ao trabalho, a empresa deveria ter acolhido e não fez. Mas isso não interfere em nada, porque ela estava pelo acidente de trabalho. Então não tem que ter aquela contribuição intercalada. Feito o requerimento na Justiça Federal, nós tivemos êxito. E essa cliente hoje, ela está aposentada e tem mais ainda. Todo o período que o INSS negou, passaram-se 3 anos. E essa cliente vai receber esses 3 anos de benefício atrasado. Olha só que bacana. Isso é muito importante. Por que eu estou contando esse caso aqui para vocês? Para que vocês tomem cuidado com duas coisas. Quando o afastamento é por acidente do trabalho, o tempo que o cliente ficou afastado de auxílio-doença por incapacidade, o INSS deve considerar com o tempo e com a carência. Segundo, por quê? Ainda que esse afastamento não seja por acidente de trabalho ou doença do trabalho, mas se o segurado ele intercalar essas contribuições, esse tempo também ele vai servir. E o INSS ignora totalmente isso. Este caso que eu falei para vocês agora foi um caso relacionado a um benefício previdenciário. Agora eu vou contar um outro caso para vocês que eu acho super interessante, que é o planejamento previdenciário. Antes de se requerer qualquer benefício previdenciário, a dica que eu dou é a seguinte: procure fazer um planejamento. Procure ver como é que está a sua vida lá dentro da Previdência Social. Isso é muito importante. Presta atenção. Eu fui fazer um planejamento previdenciário de um médico. E o médico, ele é um tipo de profissional que ele presta serviço para vários tomadores de serviço. Ele pode prestar serviço para um plano de saúde, ele presta serviço para uma clínica, ele tem o consultório dele. Então, ele presta serviço para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele tem vários recolhimentos previdenciários. E quando eu comecei a fazer o planejamento previdenciário dele, eu vi que ele tinha essas atividades concomitantes. Quando comecei a fazer uma análise, eu não cheguei nem a fazer o planejamento previdenciário dele todo para eu chegar a essa conclusão. Quando eu comecei a fazer a análise dele, eu vi que durante o mês ele ultrapassava muito ao teto da Previdência Social.
gente fez? Conversei com ele, doutor, está acontecendo isso, isso, isso. Eu te dou uma sugestão. Você tem contribuições aqui que ultrapassaram o teto. Isso aqui não vai servir para nada para você. Porque o teto previdenciário é X. E o senhor está recolhendo Y. Muita coisa. E aí a gente fez um requerimento de restituição desses valores que ultrapassaram o teto previdenciário. A gente conseguiu a devolução desse valor para ele, que deu quase 180 mil reais, foi um valor bem alto. Ele ficou super feliz. Daí a gente continuou com o planejamento previdenciário dele. Terminamos o planejamento previdenciário. Mas por que eu digo isso aqui para vocês? Porque existem profissões que as pessoas prestam serviço para vários tornadores. Entre eles está o médico, o professor, até o próprio advogado. Então, nós temos que prestar atenção nessa situação para que não se esteja jogando dinheiro fora. É muito importante saber que existe um prazo para se pedir essas restituições. No caso desse médico, eu só pude pedir para ele de 5 anos para cá, porque para trás estava prescrito. Então, ele perdeu o dinheiro. Então, a dica é: cuidado, vamos planejar, vamos ver como é que a gente está pagando, vamos ver como é que está a nossa vida contributiva lá no INSS, para que a gente possa ter uma aposentadoria bacana, para que a gente possa ter uma aposentadoria boa, mas sem perder dinheiro. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo. Previdência no dia a dia.